Olá pessoal, meu nome é Otávio, este é o canal Ramos da Videira e hoje eu estou aqui com mais um vídeo bem importante, tá? Muito importante também, assim como todos os vídeos eu falo que são importantes, porque todos os vídeos realmente são importantes, porque é a mensagem do Senhor. E hoje o tema principal do vídeo aí é o poder do Espírito Santo. Vamos entender melhor neste vídeo quem é o Espírito Santo, como funciona isso. E algo que muitas pessoas acabam esquecendo é que o Espírito Santo é uma das pessoas da Trindade, né? As pessoas sabem, né? E o Espírito Santo é Deus. O Espírito Santo é o próprio Deus. Ele é tão Deus quanto Jesus, quanto Deus Pai. É a mesma pessoa, é o mesmo ser, só que em espírito. É o Espírito de Deus, por isso Espírito Santo. Porque Deus é puro, não peca, não erra. Então é santo, é puro. Então, Espírito Santo. Espírito do ser santo, né? Espírito de Deus. O Espírito Santo. Ou seja, é Deus. É tão poderoso quanto o Deus Pai, o Deus Filho e esse, né? Que no caso vamos falar que é o Deus Espírito Santo, que é Ele mesmo. Então, entendendo isso, nós vamos falar sobre o seu poder, sobre a sua função. Nós vamos compreender melhor isso, porque as pessoas às vezes, na maioria das vezes, infelizmente, deixam de lado o Espírito Santo, deixam de lado a sua função ou não o compreendem direito. E antes de eu gravar esse vídeo, no caso, eu fiz uma oração antes de pegar a mensagem, antes de escolher a mensagem, eu fiz uma oração pedindo a Deus que Ele me mostrasse as passagens certinho sobre o tema do Espírito Santo, e eu acho que realmente combinou. Realmente, vamos falar aqui, e é isso. Se você estiver com a sua Bíblia, é bom que você esteja com a sua Bíblia no seu celular, não sei, ou uma Bíblia física, né, ou a minha, mas se você estiver com a sua Bíblia, me acompanhe, senão você pode apenas me ouvir, eu sempre repito isso nos vídeos. Então, eu vou estar lendo aqui 1 Coríntios 12, tá? Capítulo, vamos fazer uma reflexão, que fala sobre os dons espirituais. E agora, irmãos, quero escrever sobre os dons espirituais, pois não desejo que vocês sejam ignorantes a esse respeito. Vocês estão lembrados de que, antes de se tornarem servos de Cristo, andavam para lá e para cá, de um ídolo ao outro, sem nenhum dos quais podia falar uma única palavra, nenhum dos ídolos. Agora, porém, vocês estão encontrando pessoas que alegam que transmitem mensagens da parte do Espírito de Deus, ou seja, o Espírito Santo. Como é que vocês podem saber se elas são realmente inspiradas por Deus ou não? Eis o critério: ninguém falando pelo poder do Espírito de Deus pode amaldiçoar Jesus, e ninguém pode dizer Jesus é o Senhor, a não ser que seja pelo Espírito Santo. Ora, Deus nos dá diferentes tipos de dons, porém o Espírito Santo é a fonte de todos eles. Há diferentes espécies de serviço a Deus, porém é o mesmo Senhor que estamos servindo. Muitos modos pelos quais Deus opera em nossas vidas. Porém, é o mesmo Deus quem faz a obra em nós e através de todos nós, o que lhes pertencemos. Aí vamos continuar aqui. Vai prestando bem atenção, que eu vou recapitular depois, explicando. O Espírito Santo manifesta o poder de Deus através de cada um de nós, visando o bem comum de toda a igreja. A um Espírito concede a palavra de sabedoria. Diz bem assim, a um o Espírito concede a palavra de sabedoria, a outro lhe concede a palavra de conhecimento. A este dom vem do Espírito. Ele dá uma fé toda especial a um, e a outro o dom de curar pelo mesmo Espírito. A um ele dá poder de fazer milagres, e a outro o poder de profetizar. A outro ainda o poder de discernir espíritos que estão falando através daqueles que afirmam proclamar as mensagens de Deus, ou de perceber se realmente é o Espírito de Deus quem está falando. A um outro ele dá o dom de falar em línguas que jamais aprendeu, e a outro também que não conhece aquela língua recebe o dom de interpretá-las. É o mesmo e o único Espírito Santo que dá todos esses dons, e ele os distribui individualmente a cada um como quer.
Então, parando aí, eu vou ler apenas aqui, capítulo 12, no caso do versículo 1 ao 11, acho que é bastante. Então, queridos irmãos, o que nós podemos observar que o apóstolo Paulo afirmou aqui, né? Ele nos deixa claro, tá, que o Espírito Santo que fornece todos os nossos dons e tudo que nós fazemos de obra pela fé, todas as coisas que nós entendemos da palavra, tudo que nós discernimos e conseguimos realizar através da palavra, através da força e do poder de Deus, são fornecidos pelo Espírito do mesmo Deus que nós cremos, pelo Espírito Santo. Então, pessoal, o que nós entendemos é que o Espírito Santo está em cada um de nós que somos cristãos, temos esta fé, né, e praticamos o cristianismo, praticamos a fé cristã. Ele está em todos nós, sem exceção. Se você tem a fé em Cristo, Ele está em você e Ele age em você. Basta você permitir, basta você buscá-lo. Porque o mais incrível é que Ele, o próprio Deus, uma manifestação de Deus, está dentro de nós. É isso que nós temos que entender. Porque o Espírito Santo é uma manifestação de Deus. Assim como Jesus é uma manifestação de Deus. Jesus é Deus, né? Só que na forma de homem. Uma manifestação de Deus. Deus em forma de homem, mas ainda sendo Deus. E o Espírito Santo é Deus em forma de Espírito. Então, entendendo isso, Deus está dentro de nós. Então é muito poder. Ele age em nós, Ele nos auxilia, Ele que vai o ajudar a compreender a palavra, Ele que vai te entregar palavras para você levar a mensagem às outras pessoas, Ele que neste momento me usa para levar essa mensagem a você. E quando eu digo que Ele me usa, não é algo que para afirmar que Ele está me usando, não. No caso, como você saberia que eu estou falando a verdade? Como você saberia que alguém está sendo usado pelo Espírito Santo? Fácil de entender. Para isso, basta você olhar o que a pessoa está fazendo e olhar, no caso, ouvir a sua mensagem. Se a mensagem que ela está dizendo vem dela, então não é o Espírito Santo. Mas se vem de Deus, se vem de acordo com o que a palavra de Cristo diz, de acordo com o que a mensagem da Bíblia diz, então essa pessoa está sendo usada pelo Espírito Santo. Então essa pessoa está discernindo a mensagem por meio do Espírito Santo, então ela está usando o poder do Espírito Santo, está recebendo o que o Espírito Santo lhe diz, está usando isso para levar a mensagem às outras pessoas, que é o que eu estou fazendo com você. Então é bom que você pratique os seus dons, que você ore a Deus, que você converse com o Espírito Santo, peça: ô Espírito Santo, me ajude nesse dia, me ajude a discernir essa mensagem que eu não estou entendendo na Bíblia, me ajude a praticar o meu dom, porque é Ele que fornece tudo isso para nós. Agora vamos aí. Peço que você vá na sua Bíblia, caso você esteja me acompanhando pela Bíblia, e eu recomendo que você me acompanhe pela Bíblia, e todas as pessoas que você vê na internet falando de Deus, é bom que você tenha uma noção da Bíblia, tenha uma Bíblia ao seu lado para você conferir, para que você não seja enganado. Caso eu me engane aqui em algum momento, você está com a Bíblia preparada para corrigir-me, para entender o erro, entende? Para você não ser enganado, não por mim, porque eu não estou querendo enganar você. Se eu falar alguma informação errada, foi porque eu me enganei, mas eu procuro o máximo para não falar informações erradas. Fora que eu só estou me baseando na Bíblia, então não estou trazendo mensagens errôneas para vocês, não estou fazendo isso. Então, se você quiser me acompanhar aí em Marcos capítulo 16, do versículo 15 ao 20, é interessante que você preste atenção. Então disse-lhes: vão ao mundo inteiro e preguem a boa nova a todas as pessoas. Jesus falando, tá? Aqueles que crerem e forem batizados serão salvos, porém aqueles que se recusarem a crer serão condenados. Aqueles que crerem utilizarão minha autoridade para expulsar demônios e falarão em novas línguas. Poderão pegar em serpentes com toda segurança, e se beberem alguma coisa venenosa não lhes fará mal. E quando puserem as mãos sobre os doentes, estes ficarão curados.
Quando o Senhor Jesus acabou de falar com eles, foi levado para os céus e assentou-se à direita de Deus. E os discípulos foram a toda parte pregando, e o Senhor estava com eles e confirmava o que eles diziam por meio dos milagres que seguiam por sua mensagem. Ou seja, Jesus afirmou, até que se nós formos aí picados por uma serpente, é isso? Isso, se nós pegarmos uma serpente, teremos toda a segurança, porque Ele nos protegerá. E se bebermos alguma coisa venenosa, nós não morreremos, porque Ele nos livrará. Ele nos livrará da toxicidade, né, do veneno, da morte. Então, tudo isso é feito como? Pelo poder de Jesus, sim, que vem do quê? Do seu Espírito, do Espírito de Deus, que é o Espírito Santo. Então, Ele o tempo todo nos protege, nos livra do mal, nos fortifica e nos dá esse poder, nos dá essa honra de levar a sua mensagem e de ser usados por Ele o tempo todo. Por isso que é bom nós evitarmos o pecado, nós tentarmos nos esforçar para seguir as mensagens, seguir a palavra de Deus, porque o Espírito dele, o Espírito de Deus mora dentro de nós. Nós somos a sua morada, como fala a Bíblia. Então é bom que nós deixemos essa morada limpa, né? Ou seja, evitando pecados, evitando o mal, que é algo difícil para nós seres humanos, que nós infelizmente somos amaldiçoados com o pecado. Mas Deus nos liberta dessa maldição, porque Ele nos traz o perdão, Ele nos traz o livramento do pecado. Infelizmente, nós mesmo sendo cristãos, vamos continuar pecando, vamos continuar errando, mas nós teremos a salvação, nós teremos o perdão de Deus se nós nos arrependermos e termos fé em Cristo Jesus. Viveremos eternamente e estaremos sobre a nova aliança e a proteção de Cristo Jesus. Então, vamos agora para o livro de Lucas, tá? No caso, logo após Marcos, né? Já é o livro de Lucas. E eu peço que você vá no capítulo 24, ok? Do versículo 48 e 49, que aí diz, ali Jesus fala bem assim: vocês são testemunhas do cumprimento destas coisas, e agora eu enviarei sobre vocês a promessa do meu Pai, que é o Espírito Santo. Fiquem aqui na cidade até serem revestidos do poder do alto. Então, isso é um poder celestial, isso é um poder de Deus, do próprio Deus. Nós somos usados pelo Espírito do próprio Deus. E, olha lá, enviarei sobre vocês a promessa de meu Pai, porque o próprio Deus prometeu que nós teríamos ali o Espírito Santo conosco, que é o Consolador, que é quem nos ajuda, que é como funciona no mundo espiritual. Quando você tem um bom pensamento, quando vem as palavras boas de Cristo te ajudando, te animando, ou quando você pensa em fazer algo errado, vai fazer algo errado, e vem aquela voz em sua mente, aquela consciência que você sabe que está errado, que fala, não, melhor não fazer isso. Isso é o Espírito Santo falando conosco. Por isso é importante sabermos identificar a voz do diabo, a voz de demônios, de setas, de coisas, de hostes e potestades do maligno, e diferenciar da voz de Deus, da voz do Espírito Santo, que é, novamente, até simples identificar. Porque quando, no caso, uma mensagem desses seres malignos, ou vai ser para nos entristecer, nos diminuir, nos trazer para baixo, ou para nos engrandecer e sabe, nos trazendo orgulho e glória para nos distanciar de Deus. Então, todas as mensagens, para você saber qual é a mensagem do mal, todas as mensagens do mal ou separam de Deus, ou distanciam de Deus de alguma forma, ou distanciam pessoas de Deus, ou são palavras já, no caso, distanciadas de Deus. Como assim, Otávio? Ou seja, estão fora da Bíblia. Muitas vezes vai fazer com que o pensamento seja contrário ao que a Bíblia diz. Ou seja,
o pensamento que você ter vai ser contrário ao que as Escrituras dizem. Ou seja, nas Escrituras o exemplo diz que é bom que você eduque o filho com vara, no caso, bata no seu filho quando necessário, não espancar, mas bata no seu filho para que ele eduque, né, o ensine nos princípios. Aí quando você diz que não pode bater no filho, você está indo contra as Escrituras, ou seja, um pensamento maligno, errado. Aí você não educará seu filho, ele provavelmente terá que ser educado de outra forma por Deus e será muito mais duro e rígido do que às vezes aquele tapa no bumbum que você daria, né, no seu filho, né, aquela chinelada no seu filho, que é algo necessário. Às vezes é triste, dói, mas é a forma que o homem é corrigido, porque Deus corrige o filho que ama, o pai corrige o filho que ama, diz a palavra. Então você, isso é uma mensagem no caso para os pais, né, deve corrigir o seu filho. Eu tenho essa consciência de filho que eu tenho que apanhar se eu errar. No caso, eu ainda mais quando era novo, tenho que apanhar, entende? Porque é o certo, é como a sociedade é corrigida, porque numa sociedade onde vivemos existem as regras, existem os direitos e as consequências, porque às vezes as pessoas simplesmente querem os direitos, mas esquecem dos deveres, das regras e das consequências dos atos. Então, dentro da casa é necessário mostrar os limites para a criança, ainda mais pequena, que entenderá melhor a consequência com a dor, porque ela saberá que, bom, se eu fiz tal coisa, né, a consequência será eu me machucar, será a dor. E não precisa ser muito forte, de repente, a batida é só para fazer a criança entender. Mas sim, é bom que bata no filho. A questão é que a mensagem não é essa. A questão é que o Espírito Santo de Deus está conosco e o seu poder existe, é real, e ele está dentro de nós, agindo por meio de nós, em todos nós, o tempo todo que nós nos voltamos para a mensagem, nos voltamos para Cristo, nos voltamos para Deus, né? E saiba diferenciar a mensagem do mal e a mensagem de Deus. Saiba diferenciar essas vozes, esses pensamentos. Não caia na cilada, não caia na seta, não caia na enganação do inimigo, porque às vezes as palavras parecem corretas, parecem bonitas, ou às vezes muito agressivas, mas geralmente as palavras enganam. Parece algo que realmente vai acontecer, mas é só enganação do diabo, né? Então é isso que você tem que entender. O Espírito Santo é uma manifestação de Deus, só que Deus em espírito está dentro de nós, e tudo que nós fazemos, toda a nossa fé, tudo que nós agimos e quando oramos e as coisas que realizamos na fé é feito por meio do Espírito Santo de Deus que habita em nós. Então é isso que nós temos que entender. Então eu peço que você deixe seu like, compartilhe o vídeo para que muitas pessoas vejam essa mensagem, porque é algo bem importante que às vezes as igrejas acabam esquecendo de levar essa mensagem. Se você se inscrever, peço que você ative o sininho para receber as notificações, que o YouTube às vezes não envia, né, as notificações, vai ajudar bastante. E é isso. E siga o canal, veja os vídeos que realmente eu só me baseio na mensagem de Deus, só me baseio na palavra, nas Escrituras, que é algo que o cristão deve fazer, que deve entender, que é só as Escrituras que valem. O mais importante, a mensagem de Deus, a palavra que Deus deixou para a humanidade. Então é isso, eu agradeço a todos vocês que assistiram o vídeo, até a próxima e tchau!